Bom, agora a gente vai passar para o tópico de excrescências, tá? Então, primeiramente, a gente precisa explicar o que é excrescência, tá? Então, excrescências são todas as imperfeições e pequenas partes que não são consideradas na forma básica do avião. Então, quando a gente tratou de fuselagem, a gente tratou de relação entre comprimento e diâmetro, ali não haviam imperfeições, ele era um corpo teoricamente perfeito. Quando a aeronave ela vai para a vida real, aí coisas pequenas começam a acontecer. A gente vai mostrar fotos de diversas partes reais de aeronave em que ela se afasta da forma ideal que é prevista num desenho, num CATIA, um desenho de projeto, né? Então, a gente vai considerar antenas, sensores, degraus, frestas entre partes, tá? Orifícios, a gente vai ver muito orifício de saída de ar e etc. Entradas e saídas de ar. Tem orifícios para drenos também, para líquidos da fuselagem, que muitas vezes um óleo que ele tem que ser jogado para fora da fuselagem, também vão ter esse tipo de saída. E entradas e saídas de ar, tá? As excrescências, como as outras partes grandes que a gente também falou, elas causam pouco impacto em termos de CL e CM. Então, especialmente, as partes grandes até pode alterar um pouco, né, o motor e o pilone, principalmente na fuselagem, mas especialmente as excrescências, o efeito em sustentação e momento, ele é totalmente desprezível. Então, excrescência a gente vai considerar apenas a contribuição do arrasto delas, tá? A ordem de grandeza de excrescências em uma aeronave, considerando todas as questões de imperfeições de fabricação mais as partes que estão para fora, é da ordem de 20 a 45 drag counts, tá? Então, um avião em cruzeiro, ele vai estar voando em torno de 330 drag counts de arrasto. Isso é 0.0330. Isso são 330 drag counts de arrasto, ou seja, 10 a menos 4 em termos de CD, em termos de coeficiente de arrasto, tá? Isso aqui, ó, 0.0001 é igual a 1 drag count de arrasto. Quando a gente fala 330, seria 0.0330. Então, desses 330 counts, a gente vai ter em torno de 20 a 45 drag counts de excrescência, né? Então, é bem relevante, né? A gente vai estar falando aí de algo como 8% do arrasto de voo, 7, 8% do arrasto de voo vão vir dessas pequenas partes que estão para fora do avião e das imperfeições de fabricação, né? Aviões militares, né, que carregam bombas e antenas, essas partes grandes a gente muitas vezes também, por uma questão de contabilidade, também chama de excrescências, tá? E aí nesse caso, por exemplo, se ele tiver uma antena muito grande para fora, onde vai ter uma missão para identificar outras aeronaves, esse arrasto de outras excrescências pode passar de 100 drag counts. Então vai ser muito mais relevante para aeronaves militares, o arrasto de outras partes, né, do que para aeronaves comerciais, né? Estava fora de sequência, hein? Mas vamos lá. Bom, aqui alguns exemplos de arrasto de excrescência, tá? Então, utilizando novamente o Hawker Premier, a gente vê aqui sensores, tá? Então, o tubo de pitot aqui no nariz, aqui um sensor de ângulo de ataque no nariz. Então, eles vão gerar algum tipo de arrasto, né? Na parte de baixo da asa do Premier, a gente vê frestas entre a superfície de controle, no caso aqui é o aileron, aqui no caso do flap, trilhos do flap, tá? Carenagens também vão gerar arrasto. Todos esses degraus que existem entre as partes também tem que ser computados. A gente vê aqui também uma dobradiça, tipo piano, também vai passar escoamento ali entre essa dobradiça, também vai gerar arrasto, e tem que ser considerado todo esse tipo de parte que vai gerar arrasto na aeronave, né? Então aqui, ó, frestas entre a superfície móvel, o aileron, e a superfície fixa. Saídas de ar, tá? Na asa também vão gerar arrasto. Saídas de ar especialmente contribuem bastante para o arrasto. Todas essas diferenças aí. E aqui a gente vê bem claro, né, um degrau entre uma chapa aqui na interface entre dois painéis de flap. E esse degrau, obviamente, o escoamento não vai conseguir contornar esse degrau, ele vai ter que descolar, vai gerar um pequeno descolamento, em seguida ele vai recolar e continuar, mas esses degraus vão gerar bastante arrasto. Por isso que a gente está falando aí em torno de 7% do arrasto de cruzeiro.
Superfícies de controle que possuem balanceamento, né? Aqui a gente vai ter uma parte que é plana aqui na empenagem horizontal, então isso também vai gerar arrasto, tá? E principalmente a folga entre o profundor e a empenagem horizontal. Então esse é um avião que ele não possui atuadores para movimentar a superfície de controle. Quando os aviões não possuem os atuadores, é muito usual que se coloque horns desse tipo para diminuir o momento na articulação aqui da dobradiça e o piloto consiga controlar. Também é usual deixar espaço entre o bordo de ataque da superfície de controle e a parte fixa. Tudo isso vai gerar arrasto. Quando você parte para uma aeronave que tem atuadores, uma aeronave maior, né, que já tem um sistema hidráulico, essas partes aqui, essa parte não existe e elas podem ser seladas, tá? E aí você vai estar ganhando um pouco de arrasto, de excrescência na aeronave, né? Aqui, outro tipo, né, do Citation 10, um sensor de ângulo de ataque, um sensor de temperatura também gera um arrasto, né? O bocal do combustível, então, também imperfeições menores, né? Realmente um buraquinho aqui que vai gerar. E nessa foto aqui é importante lembrar que a excrescência, o arrasto individual de cada componente, por exemplo, o arrasto desse bocal aqui, dessa posição de chave, eles são muito pequenos. Só que quando você soma muitos contribuintes pequenininhos ao longo de toda a superfície do avião, passa a ser um valor relevante. Então é muito importante que seja feita a contabilidade da excrescência total do avião